Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, e sim, AirPods Pro, aluguel de fone e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu não sei quando é que eu vou publicar esse áudio. Parte desse áudio eu gravei na segunda-feira. Agora eu tô gravando o finalzinho da terça-feira. Não sei se vou colocar segunda, terça. Tem muita coisa pra gente conversar. Todo mundo respondido. Na segunda-feira todo mundo respondido. Eu ia gravar de manhãzinha na segunda-feira, mas virou uma obra. Aí o barulho, né? Pum, pum, pum. Enfim, acabou escorregando. Mas todo mundo a princípio respondido. Se eu não te respondi, me cutuca, porque ainda tem que passar o olho lá no dojo. Ainda tem que recepcionar os novos patrões. Mas de livro, tudo zerado. Se eu tô te devendo uma resposta, vai lá no e-mail e me cutuca. E sobre eSIM, eu tava conversando com o Coca Rodrigo Simões, ideias bem interessantes. Tava rascunhando, mas ele já fechou o ciclo completo. Que se você quiser aumentar um pouquinho mais a sua segurança em relação, de repente, a alguém retirar o chip do seu iPhone e aí o seu iPhone tá sem sinal e você localizar, você pode ter uma segunda linha. E essa segunda linha, obviamente, eSIM. Não torna o iPhone um dispositivo de segurança, ele ainda pode ser desligado, continuam os mesmos problemas, mas é aquilo que eu falei, uma vez que a pessoa não tenha acesso, não desbloqueou o aparelho, o chip, o eSIM, ele tá parafusado enquanto o telefone estiver ligado, vai ter sinal, né? Esse eSIM é um chip que tá parafusado no aparelho, essa é uma coisa. A outra coisa, não sei se está presente também no 10S ou só no 11, que é a questão de você conseguir usar as duas linhas para dados. Quer dizer, você não consegue usar as duas linhas simultaneamente, mas uma não funcionando, você consegue chavear para outra. No 10, com o iOS 12, você só podia usar uma. Como é que funciona a estrutura de rádio do iPhone? Ele consegue manter duas, digamos, seções ativas, ele consegue ficar pingando duas antenas, isso porque a conexão ela não é fechada, ela não é uma conexão travada, é uma conexão que, tô vivo, hein? Aí manda para outra operadora, né? Imaginando que sejam operadoras diferentes, nada impede que você tenha números da mesma operadora. Mas aí você manda, né, para outra linha, tô vivo, e você tem um tempo de vida, então você consegue ficar chaveando. Isso porque o rádio do iPhone, ele só consegue fazer uma transmissão, embora aceite. Os dois chips, ele só faz uma transmissão, tanto que se você pegar uma ligação e puxar lá a central de controle e ficar reparando no sinal, você vai ver que o sinal da outra linha cai, exceto se você tiver no Wi-Fi Calling, exceto se você tiver ativado o Voice sobre LTE, porque se você tiver ativado tudo direitinho, se tiver já no Wi-Fi, ele vai continuar ativo, mas depende do malabarismo do iPhone, da operadora, para chavear ou não pro Wi-Fi, mas uma vez que cai o sinal e não tem sinal, não tá conseguindo falar com a operadora, a linha, ela vai tentar dar um jeito de se conectar com a operadora. Então vai tentar o Wi-Fi, vai tentar, a gente tá com outro chip, que tá preso na outra ligação, vai tentar usar o plano de dados dessa outra linha, então meio que acaba que você consegue ficar com as duas linhas ativas sempre. De novo, isso não é regra, tem N variáveis. Na TIM, por exemplo, não tem Wi-Fi Calling, então estamos falando aqui das condições perfeitas CNTP do ponto de vista de tecnologia. Então, você pode aumentar um pouquinho mais a segurança com um chip eSIM. 2, você pode, tendo um segundo chip /Wi-Fi Calling Voice over LTE, conseguir manter as duas linhas ativas. E também, já que agora a gente tem essa comutação de dados, caiu o sinal de uma linha, ele levanta o dado na outra linha, se você configurar para isso, você pode ter uma segunda linha, e nessa segunda linha, até para não gastar muito dado, para ficar mais econômico, você pode ligar o modo econômico de dados para diminuir também a chance de você ficar sem sinal. Ou aquela coisa, né? De em casa é uma operadora que é boa e do trabalho é outra. Coca, mas isso aí deve ser muito caro. Então, hoje, a Claro também chega mais ou menos junto, mas a grande referência que a gente tem é o TIM Beta, que são 20 GB por R$55. E o Vivo Easy tem planos equivalentes e que não expiram. Você poderia ter uma segunda linha
linha Vivo Easy, coloca ali 1 giguinha, vai pagar R$15 e tem esses benefícios. Como não expira, vai ficar ad eternum. Entretanto, porém, todavia, tô falando aqui dentro de um universo de tecnologia perfeito. Por quê? O meu chip tá na Vivo, até porque é o meu número principal. E outra, quando eu fui no site, eu fui lá na Claro, e a Claro falou, não, eSIM pra todo mundo, pra todos os planos. Fui na TIM, eSIM pra todo mundo, todos os planos. E eu não vi essa informação na Vivo. Pode ter mudado, mas inicialmente a galera não tava conseguindo ativar o eSIM, era só pra planos pós-pagos, mesma coisa que acontecia com a Claro, mas a Claro já resolveu esse problema. Não sei como é que tá a situação na Vivo, não sei se é possível de você ativar um eSIM no Vivo Easy. E outra, se você pagar R$200, é uma baita grana. Sim, é muita grana, R$200. Mas é o quê? 4 meses de Team Beta, não é nada absurdo. Com R$200, você consegue 100 gigas no Vivo Easy que não vão expirar nunca. E tá em promoção agora, você ganha mais R$100 de bônus. Ou seja, você paga os R$200, vai ter 100 gigas. É bônus, né? Com esses R$100 de bônus, você consegue comprar outros 200 gigas. Ou então, você paga R$200 duas vezes, paga R$400, vai ter 2 vezes 100 gigas, vai ficar com 200 gigas. E vai ter um bônus de R$200. Com bônus de R$200, você consegue converter para outro pacote de 100 gigas. E aí já tá no máximo, não tem mais benefício. Então você pode, no melhor dos mundos, gastar R$400 e ter 300 gigas de dados, uma coisa bem agressiva. Ou então só R$200 e ter 120, que de novo também já é muita coisa. O ponto é, dá para brincar um pouquinho com essa configuração de eSIM, principalmente porque no meu caso é perfeito, porque meu número principal é Vivo, eu tenho Vivo Easy e tá no chip. E você não consegue ativar 2 eSIMs. Você ativa um eSIM e um chip físico. Se você desligar o chip físico, tem como você desativar a linha do chip físico, você não consegue levantar 2 eSIMs. Você só levanta um. Então, de novo, casou muito bem na minha realidade. Talvez não case na sua, mas de repente é uma, né? Você quer aumentar um pouquinho mais a chance de você não ficar sem sinal, ficar mais conectado sempre, ainda que, de novo, marque ali o modo econômico na segunda linha para não gastar muito dado, para aquele 1 giguinha que você pegou no Vivo Easy durar 1, 2, 3 anos, pode ser uma boa opção. Ah, Coca, mas você tá falando aí muito aí, R$400, eu quero ver quantos gigas você vai pegar no Vivo Easy. Então, eu tava consultando, tenho 150 gigas no Vivo Easy, porque lembra daquelas promoções do Vivo Easy que você, né, espalhava o código? Eu tenho 150 gigas de dados, tenho 26 mil, 27 mil, 70 anos de área pro WhatsApp. Então essa linha, como não expira, vai ficar válida por 70 anos. Eu tenho esses 150 gigas já aí. Vivo Easy tem o quê? 2 anos? Algo assim. E tô com 147, 146, 147. Gastei nesses 2 anos 3, 4 gigas, né? Faz as contas. Provável que agora que eu tô usando essa configuração, tem minha linha de dados ali primária, mas se ela cair, entra a Vivo com o preço equivalente, embora eu não tenha pago nada, né? Gratuito, mas poderia chegar num preço equivalente da linha principal. Acaba trocando ali 6 por meia dúzia. Então fica aí a dica do Coca Rodrigo Simões. Excelente dica. Notícias. Coca Tech. Mais ou menos ali umas 3 horas, tava lá respondendo os e-mails e chegou o e-mail da Apple falando dos AirPods Pro. E foram 2 segundinhos ali de suspensão da realidade, porque não, peraí, é verdade mesmo, parecia que eu tava vendo um rumor no Twitter, ou um meme, alguma coisa. Primeiro que a arte da Apple é extremamente simples, era o fundo preto com os AirPods Pro, daquele jeitinho que todo mundo tava já mostrando, e escrito também os AirPods Pro em branco. E, né, vencida a suspensão da realidade, caramba, aconteceu mesmo. Poxa, né, eu fiquei até esperando um outro anúncio para essa terça-feira. Falei, poxa, vai ser aquela semana onde a Apple vai fazer uma série de anúncios até o grande anúncio, que é o Apple TV News, que chega dia 1º, que chega na sexta-feira, no final de semana. E bom, vamos começar pelo rage, pela fúria, começar pelo ódio, pelo hate, porque quando eu vejo alguma coisa assim, né, AirPods Pro, eu penso logo em prod profissional,
profissional, de produtividade, e como que um fone de ouvido pode ser Pro. Não que não tenha, você pega os Surface, né, os AirPods Surface, não, traduz aqui em palestra, é uma coisa zero apio, mas totalmente Pro, totalmente profissional. E para Apple, o Pro é o cancelamento de ruído. Dentro da minha percepção, o dual chip do iPhone é uma coisa muito mais Pro de você, profissional falando aqui, de ter uma linha pessoal e uma linha profissional do que uma câmera. Então tem essa reticência com o nome Pro que acaba se perdendo. Por outro lado, eu tava falando sobre MikroTik, não, vamos bater um papo sobre MikroTik aqui com os patrões. Qual seria o nome que te vem à cabeça para esse papo? Você pensaria logo de pronto, hackeando o MikroTik. Só que eu não tenho, eu tô mexendo no MikroTik, sei lá, eu tenho o quê? 2 meses? Eu não tenho condições de fazer um hackeando o MikroTik. O hackeando pressupõe algo que eu tenho domínio, algo que a primeira coisa, né, quando alguém me fizer uma pergunta, a primeira coisa que eu vou fazer não é ir no Google e fazer uma pesquisa. Claro que no Google fazer pesquisa é legal para te manter atualizado. iOS 13 saiu novo. Peraí, não, vamos lá. Ô Apple, o que tem de novo? Você tem que pesquisar, você tem que se informar, ler documentação, não é isso, mas você tem uma baita vivência e chega a um ponto que você não precisa se apoiar tanto no Google. Não que eu saiba tudo, longe disso. Você vai perguntar uma coisa e fala, rapaz, eu não sei aqui, deixa eu ver aqui. Não, dá pra fazer assim, não dá pra fazer mais ou menos assim, vai por aqui, vai por ali. Tem informações, por mais que você não tenha coisa com precisão. Que nem esses dias perguntaram, Coca, fala aí sobre o anúncio individual. Anúncio individual? O que é isso? Nem o que é isso? Não, aquilo que você falou lá, que dá pra mirar numa pessoa. Aquela coisa de taguear na pessoa e ficar bombardeando mensagens, entre aspas, subliminares pra pessoa. Nem lembrava disso mais, mas aí acabei lembrando, pô, é verdade. Então eu entendo essa simplificação do Pro, né, de ter essa coisa MacBook Air, MacBook Pro, que seriam, né, já dá aquele boost, por mais que o 13 polegadas não seja Pro e mais um premium do que qualquer outra coisa, tirando ali os realmente Pro, e acaba que esses produtos, né, o iPhone 11 Pro é mais premium, esses AirPods Pro também mais premium. Bom que, né, a gente já sabe o que esperar. O Max eu acho ok. Qual é a diferença do 11 Pro pro 11 Pro Max? Ele só é Max, né? Ele só é maior. Agora, falando do produto em si, o shape dele ficou mais cara ainda de secador de cabelo, ou então aquela plantinha do Plants vs Zombie me lembrou bastante. Eu gostei, as dimensões dele, ele vai ser meio dedo mais baixo e um dedo a mais pro lado. E uma talagura, a mesma coisa, bem menor do que eu imaginava. Você acaba meio que vendo sem proporção. No site da Apple tem, quando você vai lá ver os AirPods Pro, tem ele em realidade aumentada, dá pra comparar. Ele entra no canal auditivo, tem as borrachinhas, tem um microfone ali no alto-falante pra saber como é que tá saindo o som, e assim ele consegue saber se tá vazando ou não, consegue saber se aquele é o tamanho de borrachinha pra você. Se não for, não, troca borrachinha. É uma mini tecnologia HomePod no fone de ouvido. IPX4, ou seja, lida bem com o suor. Entretanto, uma coisa que eu não gostei. Digamos, a antena, né, o pezinho dele, a perna dele, aquela parte que sai, é mais baixinha do que dos AirPods que a gente tá acostumado. E a interação que você faz com os AirPods Pro é exatamente no pezinho. Acabou essa coisa de você bater ali naquela bolota maior e agora você toca nos gestos. E aí, qual é o problema que eu vejo? Por que a Apple optou por fazer isso? Eu tenho alguns fones de ouvido que selam o canal auditivo, tem borrachinha de silicone e funcionam com toque. E quando você toca, fica extremamente alto, ainda mais porque tá selado o canal auditivo, amplifica ainda mais a pressão do toque. No caso específico dos AirPods, isso não aconteceria porque, embora você tenha essa vedação, embora seja selado, você tem um fluxo de ar por dentro dos AirPods Pro, então é uma coisa boa no uso cotidiano você mexer pelo pezinho. Só que não rola tão bem assim na prática da atividade física. Você acertar ali, né, o pezinho, dar um tapa na orelha, funciona melhor, mas ok, entendi e curti. Realmente uma coisa que incomoda o toque quando o canal auditivo tá selado. Por estar selado, você já subentende que tem um isolamento. Na verdade, você tem 3 modos. Você tem o modo normal, que vai dar um certo isolamento, mas tem passagem de ar, então você pega um pouquinho do som ambiente. Só que você tem um modo de cancelamento ativo, onde mata o ruído. A Justin chegou a testar no avião e cancela o ruído de
de avião e é pequenininho. Excelente, maravilhoso. E ainda tem um terceiro modo, que é o de transparência, onde ele deixa passar como se abrisse o microfone. Ele capta o som ambiente e joga pro canal auditivo. Isso é legal porque uma coisa desses fones que eu tenho com um certo isolamento, a coisa chata é quando eu vou conversar com alguém, porque obrigatoriamente eu tenho que tirar da orelha. Com os AirPods não, eu dou aquele tapinha, ele para de falar e eu consigo ouvir a pessoa. É chato ter que pegar onde é que você tirou da orelha, vai colocar onde? Pega a caixinha, guarda, deixa no bolso aí, esquece, senta, quebra. Sensacional essa solução. Tem recarga Lightning e recarga T, o case já suporta a recarga T. Vem um cabo Lightning USB-C, então você tem que conectar num recarregador que não vem, um recarregador USB-C, assim como também não vem nenhum recarregador T, você tem que ter um por fora. Você já tem o recarregador com a portinha USB-C, você tem agora no iPhone 11 Pro e também nos Macs, né? Virou a chavinha já também para USB-C. O chip é o H1, tem o Hey Siri. Preço vai custar nos Estados Unidos $250. Aqui no Brasil, a gente também já tem um preço $2.250. O preço tá bem dentro das demais realidades, tirando o EcoBuds, que tem cancelamento de ruído e metade do preço, né? $130. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que vai ser um ótimo produto, surpreendente, mas tem aí uma questão. Você sabe que eu não gosto de definir se um produto ele é mágico ou não em função do preço. Só que quando você compra um produto, ele é mais ou menos eterno. Comprei aqui uma TV. Quando que ela vai acabar? Quando dá um defeito e ok. Mas eu comprei um Apple TV. Quando que vai acabar? Comprei um iPhone. Quando que vai acabar? A Coca vai acabar quando acabar a bateria. Exatamente. E aí você pegou qual é o problema. A bateria dos AirPods estão durando 2 anos, que é mais ou menos o tempo recomendado para você trocar a bateria dos iPhones. Só que a bateria dos iPhones você consegue empurrar para 3 anos, fica ali um pouco sofrível, mas você consegue, porque aquela bateria que deveria durar o dia inteiro tá durando 4 horas, mas você passa o dia inteiro do lado de uma tomada. Ok. Com os AirPods, passou 15 minutos, acabou a bateria, você passa raiva. Para trocar a bateria dos AirPods, você vai pagar R$520. Para trocar a bateria do iPhone, 450. Preços em reais aqui no Brasil. É um produto que custa, tô falando o preço do antigo, R$1.500 e você paga 1/3 do valor dele para trocar a bateria. Um iPhone você tá pagando aí menos de 10% do valor dele. Percebeu a proporção? 2 anos, 48 meses, R$520, virou um serviço. É um fone que é um serviço que você paga proporcionalmente R$10 por mês para usar. Pode até não parecer muito, pode valer a pena, aí você faz as suas contas, mas tenha ciência que é um serviço que você tá usando. Passa a ser um serviço você usar os AirPods. E eu usei os meus AirPods primeira geração, usei indistintamente, ficava o dia inteiro com ele na orelha. E depois, né, que fiz as trocas e tal, peguei outros e você começa a ficar mais seletivo. Você passa a não usar tanto quanto outrora. Pode ser um ajuste de expectativa, daqui 1 ano, 2 anos eu esteja pensando diferente, mas hoje nem é pelo preço. Eu não acho R$10 exatamente caro, não é isso. Eu não vou ficar muito mais rico e muito mais pobre com R$10 por mês, mas é metade de um Apple Arcade, que vamos combinar aqui, tem lá 100 joguinhos e tal, mas é mais ou menos, guardando as devidas proporções, o mesmo número de títulos que a gente tem no Game Pass da Microsoft no Xbox, e é algo dedicado para jogos, algo em formato de streaming que a Microsoft tem que passar pro estúdio que fez o jogo. No caso do Apple Arcade, a Apple bancou os jogos e não me assustaria de no futuro aí, quando comparar os números, de ver um faturamento equivalente a um Game Pass, porque nesse caso a Apple já chega com o pé na porta, já chega com 100 títulos, não é que nem o miguezinho que a Apple tá dando com o Apple TV Plus, que não tô aqui construindo a primeira temporada, vou soltar assim, tô renovando aqui a segunda temporada. Não fica meio sem sentido você cobrar por uma plataforma nesse estágio. A Apple mandou bem, não, compra o iPhone que eu te dou de graça. Assim como a Amazon também tem uma série de benesses, porque não tem ainda um catálogo, digamos, com a robustez de uma Netflix, que também tá perdendo o título. Mas ok, vamos combinar aqui, né? Tem muito mais opções do que Amazon e Apple TV Plus. Então isso em específico é a mesma treta que eu tenho com aplicativo pagar. Não é uma questão de valer a pena ou não valer a pena. Acho que é um ajuste de expectativa, é a única coisa que tá me incomodando. De resto, já quero os meus AirPods Pro. Eu acho que os AirPods foram um divisor de águas, inaugurou toda uma safra de
fones de ouvido sem fio de verdade, melhor produto dos últimos tempos. É difícil de cravar assim, melhor produto dos últimos tempos, porque é uma coisa que a gente só vai ver lá na frente, quando a gente perceber os desdobramentos. Tem o Trump aí com guerra com a China, o 5G. O que vai acontecer, né? Como é que vai estar o mundo daqui a 5 anos ou 10 anos? Quais vão ser os desdobramentos dessa história? E aí a gente vai poder olhar pra trás e não, o Trump foi bom e o Trump foi ruim dentro desse aspecto do 5G. Aliás, ele mandou uma mensagem pro Timóteo, falou: ô Timóteo, o Tom Home no iPhone é muito melhor do que o Swipe, hein? Trump também não gostou do Note, não gostou do Face ID. Falando de Twitter, a fotinho de avatar, fizeram um Photoshop no avatar do Timóteo, ele tá de AirPods Pro, é uma sutilezinha. Inclusive, eu não me lembro de ter visto uma foto. Teve quando ele tava escrevendo, anunciando. O que tava anunciando? Ele tava desenhando no iPad Mini, o Apple Pencil. Eu lembro que ele desenhou os AirPods, ele tava de AirPods. Só me lembro desses dois momentos. Aliás, falando de desdobramentos, o Adobe, que tinha cancelado a assinatura da Venezuela, conseguiu manter a assinatura. Não, a gente resolveu aqui, vai continuar fornecendo serviço, vai até dar 3 meses pela confusão, 3 meses gratuitos, conseguiu convencer o Trump. É a questão do desdobramento, né? Amazon aqui no Brasil com Prime, entrega gratuita, vai dar certo ou não vai? O mercado brasileiro nessa questão de compras é extremamente concentrado. Chega um player oferecendo essa logística, o que será que pode acontecer? A gente fica um pouco ressabiado, por exemplo, com o Google, que foi e comprou Motorola, mas aí vendeu. Só que esse não era o objetivo do Google ali, era realmente nas patentes, não era no produto em si. Comprou a Nest, tá honrando a Nest, manteve o nome, os produtinhos, essa coisa caseira. Google estaria de olho para comprar a Fitbit, para ver se dá um boost aí nesse mercado de smartwatches. A Motorola, não a Motorola, mas ela licenciou o Moto 360, tem uma nova versão de Moto 360, não é feito por ela, mas obviamente tem o olhar dela, a autorização dela, é licenciado por ela, não é deixar uma empresa canadense, não é deixar qualquer um fazer qualquer besteira, mal ou bem. Moto 360 está associada à Motorola, de novo, talvez até o interesse do Google na Fitbit seja em cima dos dados de saúde do que propriamente na Fitbit. Enfim, para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Samsung, no seu evento Conferência de Desenvolvedores, mostrou um conceito de smartphone dobrável, a la StarTAC, a la Razer. Pega um iPhone e dobra colando, digamos, o alto-falante, a parte de cima, na parte de baixo, onde fica o Lightning, dobrando na linha do Equador. Falei da Adobe, teve vazamento, expostos, assim, na web de bobeira, os dados de 7 milhões e meio de contas, não foi hackeragem, nada, bobeira, sabe? Eu coloquei os arquivos aqui nessa pasta, mas eu não sabia que essa pasta aqui estava exposta na internet. A princípio, não foi maldade, não foi hackeragem, descuido. Isso só mostra quão parco é nossa política de segurança como um todo. Como a gente, fala a gente mesmo, não são só as empresas, não. Como a gente se preocupa pouco com a segurança. Fora isso, saíram trocentas atualizações nesses 2 dias. Saiu o 1.1 do Catalina, saiu o 13.2, saiu o WatchOS 6.1 pro Apple Watch primeira e segunda geração que estava faltando. HomePod saiu o AudioOS 13.2, que tem reconhecimento de voz, então pode personalizar a experiência para os membros da família. Handoff, tá ouvindo o podcast, né? Continuar no HomePod. Tem os sons ambientes agora, né? O som de chuva, lareira, aquele white noise. No iOS 13.2 tem Deep Fusion e tem os novos emojis não binários, que também estão presentes, obviamente, no Catalina. E tem vários emojis, incluindo os não binários. O Google lançou, foi em maio, né? Já tem uns 6 meses que tem os emojis não binários no Google. Você seleciona um emoji de casal, aí seleciona, você personaliza uma parte e depois a outra. Obviamente, todas essas versões com suporte já aos AirPods Pro. Seu Guilherme Rambo, já vasculhando o fonte, achou referência aos AirTags, aquelas etiquetas de geolocalização. E Coca, tem que atualizar o iPhone 5 até 3 de novembro? Sim, tem que atualizar o iPhone 5 até 3 de novembro para 10.3.4. É o problema do GPS. Na verdade, afeta o iPhone 4S, o iPad 2. Só que no caso do iPhone 5 é mais grave a falha porque impede a navegação. No Safari não vai funcionar. Então a Apple tá avisando, você tem até o dia 3 de novembro para atualizar, senão vai dar ruim. Se você não atualizar antes, você não vai conseguir se conectar na internet, não vai ter atualização over the air. Você vai ter que, para atualizar, conectar num computador. Essa é uma atualização mais tensa, mas vale aquilo. Software bom é software atualizado. Linksys trouxe um envelope com Wi-Fi 6, já compatível com o iPhone 11, chega a virar 5 gigabits, não é 5 GHz, não. Tem
os 5 GHz, mas a velocidade 5 gigabits. E para finalizar, registrar que a Globo fez o Audio Day para falar de que podcast. Juntou agências, anunciantes, executivos da Globo, podcasts, né? Não é só o Spotify que tá interessado, não. E assim, de olho nos AirPods Pro, vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, claro, amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.